Há um momento em que o bosque deixa de ser paisagem e se torna presença. Há um instante preciso, talvez ao entardecer, quando a luz filtra-se oblíqua entre as copas, ou ao amanhecer, quando o orvalho ainda veste cada folha de prata, em que a floresta desperta, não para o mundo, mas para você. E nesse despertar, algo muda. O bosque não é mais cenário. Torna-se templo. Torna-se espelho. Torna-se oráculo vivo. Você pode passar diante de um carvalho por anos. Pode caminhar a mesma trilha sob seus galhos ancestrais. Pode tocar sua casca rugosa, sentir os sulcos profundos, onde o tempo esculpiu sua história. Pode descansar à sua sombra generosa, protegido do sol impiedoso do verão. Pode fotografá-lo. Pode nomeá-lo. Pode até amá-lo, à sua maneira. E ainda assim, nunca tê-lo encontrado. Porque encontrar não é estar junto. Encontrar é reconhecer. É sentir a reverberação. É quando duas presenças, a sua e a dele, deixam de ser estrangeiras e começam a dançar na mesma frequência. Os antigos sabiam. Eles não vinham à floresta com mapas ou intenções. Vinham descalços. Vinham vazios. Vinham com a mente limpa, como pedra lavada pelo rio. Os druidas compreendiam que o conhecimento verdadeiro não é conquistado, é recebido. E só pode ser recebido por mãos que não agarram. Eles sabiam que o carvalho não era súdito da terra, mas seu embaixador. Que cada árvore antiga carrega consigo não apenas vida, mas testemunho. O carvalho não é apenas árvore. É eixo. Ele atravessa os três mundos. O mundo do alto, onde seus galhos alcançam o céu infinito. Onde as folhas tremem em comunhão com o vento. Onde os pássaros constroem ninhos. E a luz se fragmenta em 1000 tons de verde. Ali, ele toca o domínio do espírito, da inspiração, do fogo celeste que aquece sem consumir. O mundo do meio, onde seu tronco permanece firme, enraizado no presente. Testemunha silenciosa das estações, dos ciclos de nascimento e morte, da dança eterna entre crescimento e declínio. Ali, ele habita o reino dos vivos, dos que respiram, dos que amam e sofrem e buscam. O mundo de baixo, onde suas raízes mergulham no ventre escuro da terra. Onde não há luz, mas há origem. Onde os mortos repousam e os segredos fermentam nas camadas profundas do que foi esquecido. Ali, ele toca os ancestrais, a sabedoria subterrânea, o mistério que sustenta tudo. É ponte. Ponte entre aquilo que cresce para o alto e aquilo que mergulha no invisível. E você, ó caminhante, você também é ponte. Suas raízes não buscam apenas água. Elas descem devagar, pacientemente, através de camadas de argila e rocha, através de ossos antigos e sementes adormecidas. Buscam memória. Buscam o pulso profundo da terra, onde todas as histórias estão gravadas. Onde cada ser que já viveu deixou uma marca invisível. Uma vibração que persiste. As raízes são antenas. São mãos que leem o passado. E quando você se aproxima do carvalho, quando apoia sua testa contra sua casca, não é apenas você que lembra. É ele que te faz lembrar do que sempre esteve dentro de ti, soterrado sob camadas de pressa, de barulho, de esquecimento moderno. Existe um tipo de escuta que não passa pelos ouvidos. Ela começa no silêncio. Não no silêncio dos lábios fechados,
mas no silêncio da mente que cessa de interpretar. No silêncio do coração que para de exigir. No silêncio do corpo que finalmente se permite apenas ser. Os druidas chamavam isso de fios, a escuta profunda. Aquela que precede a linguagem. Aquela que existia antes das palavras. Quando tudo era vibração. Quando tudo era canto. Para escutar o carvalho, é preciso descer abaixo do pensamento. É preciso tornar-se poroso. É preciso deixar que o mundo atravesse você. Sem resistência. Quando o carvalho sussurra, não é o vento. Quantas vezes já ouvimos, é só o vento nas folhas. Como se o vento fosse apenas físico. Como se a árvore fosse apenas matéria. Mas o druida sabe, é o tempo comprimido em anéis. Cada anel interno do carvalho guarda um ano. Um inverno sobrevivido. Um verão de abundância. Uma seca. Uma tempestade. Uma época de paz. São ciclos aprisionados em madeira. Arquivos vivos. Uma biblioteca escrita em celulose. E quando o carvalho sussurra, é essa totalidade que fala. Não o agora isolado, mas o acúmulo de todos os agoras que o trouxeram até aqui. É a terra respirando através da madeira. A seiva sobe. A seiva desce. É pulso. É sangue vegetal. É o planeta inteiro bombeando vida por canais microscópicos. O carvalho não é indivíduo, é órgão da terra. É a permanência falando com aquilo que em nós é passageiro. Você, que vive 80, talvez 100 anos, diante de uma árvore, que já estava aqui antes do seu bisavô nascer, que estará aqui quando seu bisneto for pó. E nesse contraste, não há humilhação. Há perspectiva. Há a lembrança salutar de que você é relâmpago e ele é montanha. E ambos são necessários. Mas ele não fala para todos. Há quem passe a vida inteira em florestas e nunca ouça uma palavra. Porque a árvore não fala para os olhos. Não fala para a pressa. Não fala para a agenda. Fala para quem desacelera. Para quem é capaz de ficar 10 minutos, 20, 1 hora. Sem fazer nada. Sem produzir nada. Sem sequer esperar algo. Para quem abandona a pressa de entender. E aceita apenas estar. Os druidas tinham uma prática. Sentar-se junto ao carvalho. Até que o carvalho os aceitasse. Não era meditação. No sentido de buscar algo. Era oferenda. Oferenda de tempo. Oferenda de presença. Oferenda de vulnerabilidade. E só então. Às vezes na terceira hora. Às vezes no terceiro dia. Algo se abria. Uma porta invisível. E o que estava separado se tornava um. O druida não perguntava à árvore: o que devo fazer? Porque a árvore não é um buscador. Não é conselheira. Não é oráculo de respostas prontas. A árvore não resolve dilemas. Ela os dissolve. Ele permanecia. E na permanência, algo acontecia. Não uma voz. Não uma visão. Mas um ajuste. Como se ficando ali, quieto, enraizado, ele começasse a lembrar quem realmente era. Sob todas as máscaras. Como se a presença da árvore realinhasse algo dentro dele, que havia se desviado. E na permanência, a resposta deixava de ser frase e tornava-se direção. Não faça isso. Mas um norte interno. Não escolha aquilo. Mas uma certeza que não precisa de argumento. Uma bússola recalibrada. O carvalho ensina força que não é rigidez.
Você já viu um carvalho em tempestade? Seus galhos se curvam, se dobram, dançam violentamente com o vendaval. E mesmo assim, não quebram. Porque força verdadeira não é teimosia. É flexibilidade consciente. É saber quando ceder, para não romper. Ensina poder que não é imposição. O carvalho não grita sua grandeza. Não invade. Não domina pela força bruta. Mas sua presença é inegável. Ele ocupa o espaço com naturalidade absoluta. Não precisa provar nada. Seu poder é sua própria existência. Ensina estabilidade que não é prisão. O carvalho está fixo, mas não é rígido. Suas raízes o ancoram, mas não o aprisionam. São fundação, não jaula. E ele nos lembra: você pode ter raízes profundas e ainda assim dançar. Você pode ser fiel ao seu centro e ainda assim crescer em novas direções. Ele dobra, mas não se rende. Há dignidade nisso. Há sabedoria em saber quando ceder e quando resistir. O carvalho não se curva a toda brisa. Mas quando o vento é furacão, ele não finge ser pedra. Ele é árvore. E árvores dançam. Ele perde folhas, mas não perde centro. Todo outono, o carvalho se despe, folha por folha. Ele solta o que já não serve e fica nu, exposto, aparentemente vulnerável. Mas seu centro permanece. Suas raízes não se movem. Seu tronco não duvida. Ele sabe que a primavera virá. E quando vier, ele brotará novamente. Não como repetição, mas como renovação. Quantas vezes você precisou perder suas folhas? Quantas vezes a vida te despiu do que você achava essencial? E você achou que era o fim? E ainda assim, você brotou. O carvalho te lembra: você sempre brota. E talvez o verdadeiro ensinamento não esteja no que ele diz, mas no que ele sustenta. Em silêncio, pense no que o carvalho sustenta: ninhos de aves, teias de aranhas, líquens antigos, insetos que perfuram sua casca, fungos que habitam suas raízes, esquilos que guardam suas sementes. Ele é lar. Ele é ecossistema inteiro. E não pede nada em troca. Não há cobrança. Não há contrato. Ele simplesmente está, e ao estar, torna-se sustento. Você também sustenta. Sustenta sonhos de quem ama. Sustenta memórias de quem partiu. Sustenta esperanças de quem ainda virá. E talvez, como o carvalho, seu maior ensinamento não seja o que você diz, mas o que você é, quando ninguém está olhando. Se algum dia você sentir que algo o chama no interior de um bosque, preste atenção. Não o ignore. Não racionalize. Há chamados que não vêm de fora, vêm de dentro, mas precisam do bosque para serem ouvidos. Não apresse o passo, porque se você corre até lá, você chegará, mas não encontrará. O chamado é convite, não urgência. Talvez não seja o vento. Talvez seja aquilo que os antigos celtas chamavam de Aven. O espírito fluente. A inspiração que vem de fora do ego. O sopro do sagrado. Talvez seja o que em você ainda lembra como escutar. Porque você já soube. Quando criança, você sabia. Você falava com árvores. Você via rostos nas nuvens. Você sentia quando um lugar era mágico. E então,
Te ensinaram a esquecer. Te ensinaram que árvores são mudas. Que magia não existe. Que o mundo é só matéria morta, esperando ser explorada. Mas você sempre soube que era mentira. E quando aquele chamado surge, é essa parte antiga em você que acorda. Respire. Sinta o peso das palavras assentar. Deixe que o silêncio faça seu trabalho. Porque há coisas que só podem ser compreendidas depois das palavras cessarem. E quando ouvir, não conte a ninguém. Isso não é egoísmo. Não é arrogância. É proteção. Alguns ensinamentos só sobrevivem no segredo. Não porque sejam proibidos, mas porque são delicados. Como sementes frágeis que precisam germinar no escuro. Se você as expõe cedo demais, se as explica, se as transforma em conceito, elas murcham. Elas perdem a força. Os druidas sabiam. Há conhecimento que é transmitido boca a boca, de mestre a aprendiz. Não em palavras, mas em presença. Há sabedoria que não pode ser escrita. Porque no momento em que vira texto, vira doutrina. E doutrina mata o mistério. Então guarde. Guarde como tesouro íntimo. Deixe que o ensinamento trabalhe em você. Em silêncio. Como raiz que cresce invisível. Até que um dia, quando menos esperar, você perceberá. Você se tornou diferente. Não porque entendeu, mas porque foi transformado. E se um dia você encontrar alguém com o mesmo brilho no olhar, com o mesmo silêncio profundo, com a mesma reverência diante do carvalho, talvez vocês não precisem falar nada, apenas assentir, apenas reconhecer, porque algumas coisas são sabidas, não com a mente, mas com a alma. Que o carvalho em você continue crescendo. Que suas raízes toquem a memória do mundo. Que seus galhos alcancem o mistério do céu. E que no centro, sempre, você permaneça firme, flexível e inteiro.